vamos lá. Vou pedir para o Marcelo começar aqui contando um pouquinho. Nós vamos contar, porque eu acho que a gente tem uma história que anda por um mesmo caminho, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente fez uma grande mudança alimentar nos últimos anos, porque, gente, esse é um ponto importante. Já quero abrir falando disso. A gente quer mudar a alimentação em um dia, né? Olha, esse mês eu tiro o glúten. Não funciona assim. Não funciona assim porque a gente não é máquina. A máquina desconfigurou, eu aperto alguns botões, né? Ctrl, Alt, Del, aí ela dá aquela reconfigurada e o negócio vai, né? A gente não tem Ctrl, Alt, Del. A gente tem processos, e os processos, eles têm que ser amorosos com a gente mesmo. Então, não precisa tirar o glúten amanhã, não precisa tirar o leite amanhã. Você pode ir no seu tempo, na sua velocidade, caminhando sempre para cima. Então, o nosso processo, o meu processo foi assim. Vamos ouvir o do Marcelo. Marcelo, eu estava dizendo aqui, sem perguntar para você, então eu quero que você não estou mentindo. Estava dizendo aqui que você não foi sempre saudável. Como que era a sua alimentação antes da sua virada? Ju, eu sou padeiro formado pela Le Cordon Bleu, que é a maior escola, a mais famosa, a mais conceituada do mundo, que é francesa. Muito legal. A gastronomia francesa é trigo e manteiga, né? Tem até um filme que fala isso, né? Os 3 segredos da gastronomia francesa: manteiga, manteiga, manteiga. Então, eu fui criado nesse meio, entre panificação. Eu fiz Senac aqui no Brasil, mas a minha escola é panificação francesa e italiana. Então, não tem nada sem glúten. É aquela escola mais tradicional. Sim. E para mim, é muito triste até ter passado isso dessa forma, porque durante muito tempo eu vivia, eu produzia e eu ensinava pessoas panificação tradicional, usando farinha de trigo. Só que eu comecei a ver um monte de coisa acontecendo. E eu sou uma pessoa de muita fé. E eu sempre que alguma coisa acontece na minha vida, seja ela positiva ou negativa, eu tiro que tem, o Papai do Céu está dando um recado ali. As coisas não acontecem por acaso. Eu faço até um exercício assim, às vezes eu paro no trânsito e as pessoas reclamam, caramba, foi tudo engarrafado. Aqui no Rio, então, é ótimo isso, né? Fica tudo engarrafado. Sim. A pessoa pensa que é arrastão, que é tiroteio. E eu falo, poxa, eu não sei o que aconteceu lá na frente, mas eu não estou lá na frente, eu estou aqui atrás. Sim. E eu agradeço por isso. Então, eu cheguei no momento da minha vida que eu estava com 106 quilos. Eu tenho 1,72 m. Eu estava com 106 quilos. Eu estava com os exames horríveis. Eu estava com a gordura intravisceral, que a gente sabe que é a gordura que tem o risco cardíaco, né? Que é a gordura que fica entre os órgãos. Estava o dobro do aceitável. E tudo estava indo mal. Assim, eu dormia mal, eu não tinha disposição. Eu me matriculava para fazer exercício, não ia à academia. Eu sentia uma compulsão. Eu nunca fui fã de doce, isso é verdade. Mas eu era viciado em refrigerante. Eu era viciado em refrigerante, pizza, o pão com mortadela, umas coisas que hoje assim, não fazem mais parte da minha realidade, mas que eram parte da minha realidade e me levaram a ser quem eu sou. Então, eu formei alunos, eu cheguei a formar pessoas na panificação tradicional, na panificação de trigo. Só que aí eu vi um monte de coisa acontecendo. E aí foi o que eu falei, essas coisas não acontecem por acaso. Primeiro, teve um senhor, o senhor Paulo, daqui do Rio, ele era um cliente meu de pães de fermentação natural de trigo. E ele era um amor de pessoa, ele é dono de um estúdio de gravação, ele é todo simpático, todo brincalhão. E ele falou, um dia ele virou para mim e falou assim, Marcelo, você tem como fazer um pão sem glúten para mim? Aí eu falei, tem, seu Paulo, mas por quê? Eu não, porque eu compro pão com você, mas eu não posso comer. Porque eu sou celíaco, então eu compro para dar de presente. O seu Paulo, ele é celíaco, ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem glaucoma, ele fez uma operação cardíaca, ele teve um entupimento de artéria. Então, ele tinha a saúde bem debilitada. E quando ele falou para mim, ele falou assim, Marcelo, mas eu não quero que você faça um pão de forma. Eu quero um pão igual o pão que vocês comem. Um pão... Aí eu falei, caramba, que mundo que essas pessoas estão, né? Porque as pessoas que não podem... Eu tenho uma afilhada que é celíaca. Eu falei, que mundo que esse povo tá que não tem acesso a pão.
E aí eu comecei a estudar panificação sem glúten. E eu entreguei para ele falou assim, Marcelo, sem brincadeira, o melhor pão sem glúten na minha vida. E eu não tinha feito grandes esforços. Foi do momento que ele me pediu, que eu não sabia nada do sem glúten, até a entrega, não foram 2 semanas fazendo teste. Eu entreguei uma baguete para ele sem glúten. E aí eu comecei a comer aquele negócio. E eu comecei a me sentir melhor. E eu falei, pô, não é possível que eu só troquei um pão na minha vida e eu tô comendo um pão que para mim era um pão legal, porque eu tinha feito um pão muito parecido com um pão de trigo. Então era um pão que eu conseguia oferecer para minha família aqui em casa e não falava nada que era um pão sem glúten, o povo comia. Então tá tudo bem. Só que eu comecei a me sentir bem. E aí, eu fazia um check-up anual e nesse check-up mostrou que eu estava cheio de nódulo na tireoide. Eu tenho hipertireoidismo de Hashimoto. E estava cheio de nódulo e um estava muito grande. E aí já tinha indicação de cirurgia. Uau! E aí eu falei, caramba. Aí quando eu fui conversar com o médico, ele falou assim, cara, tem alguma coisa que está te inflamando. E você tem que entender o que é. E aí, tudo foi muito, assim, houve uma conjunção de fatores, né? O meu professor, que era um francês, meu professor de panificação, ele tem Parkinson. E ele dava aula para mim, e ele sabia que eu já estava no sem glúten, e ele falava assim, o sem glúten está piorando muito os meus sintomas. E aquilo começou a acender um desespero em mim. Eu falei, caramba, tem alguma coisa muito errada. E aí eu cortei o glúten de vez na minha vida. Então, a minha saúde... E aí aconteceu uma coisa bizarra, assim, porque quando eu cortei mesmo, que eu só comecei a introduzir, como você disse, foi quase que homeopático. Mas quando eu cortei, eu emagreci pra caramba. E eu liguei pra minha nutricionista e falei assim, Roberta, tem uma coisa errada, porque eu perdi 4 quilos em uma semana. Ela falou, mas você está desinchando. Aí eu falei, pô, mas não é possível. Aí eu comprei aquele livro Barriga de Trigo. Aí eu comecei a ler, eu falei, caramba, é isso. Maravilhoso, né, gente? Indico para todo mundo esse livro, Barrigas de Trigo. Compre. E aí juntou mais coisas, né? Eu comecei a melhorar, eu parei de ter qualquer... Eu dava aula de panificação presencial e eu começava a sentir uma dor, tipo artrose, que eu não conseguia levantar o braço. E eu cortei o glúten, a dor sumiu. Aí eu falei, não é possível, as coisas estão muito... Tem muito sinal aí que eu tenho que tirar isso da minha... E aí eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, até que eu abri uma panificadora sem glúten, formei os alunos. Mas tem uma história da minha filha também. Não sei se você quer que eu conte agora, mas a minha filha teve uma história muito parecida. Antes de você começar, eu quero muito que você conte. Eu queria ler aqui o comentário da Camila. Ela faz um comentário muito interessante. Bem, um comentário muito interessante que eu deixei, que eu acho que eu perdi. Eu acho que deixa eu procurar. Vai falando aí que eu procuro para você aqui. Tá. Bem, mas enfim, ela comentava que quando ela tirou, é que eu não me lembro qual que era a doença dela. Se você achar, eu já estou rodando aqui. Tá, você me fala, tá? Que ela, Tá o quanto ela melhorou quando ela tirou. Ah, olha aqui, ó. Enquanto isso, eu vou lendo o comentário da Camila. A Camila disse que hoje ela fez o bolo de banana sem glúten e ficou maravilhoso. Que não tem diferença nenhuma. Esse bolo é do curso do Marcelo, gente. Provavelmente, né? Amei. Obrigada, Marcelo, por todas as receitas que disponibiliza para nós. Muito legal. Ou é do feed dele, ou é do curso dele. Hoje eu estava fazendo uma cuca. Uma cuca de maçã sem glúten, sem leite. E sem açúcar. Eu tô numa vibe de tirar o açúcar agora. Sim. Se eu morasse no Rio, eu ia ir comer a cuca. Sabe por quê? Uma das coisas mais difíceis da minha transição alimentar foi viver sem cuca, porque eu sou de família gaúcha. E a cuca é da história da minha vida. Eu nasci comendo cuca no carrinho de bebê, sabe? E aí a cuca saiu. Eu nunca achei uma cuca sem glúten. Então, quando eu for no Rio, eu vou aí comer cuca, só cuca. Responsabilidade. Modéstia, eu não cortei a cuca ainda, mas modéstia à parte, o cheiro que tá aqui, eu tive que... Deu vontade. Tinha um pessoal trabalhando aqui hoje de tarde, eu fiquei tomando conta ali para o pessoal não atacar, que tava tenso. O negócio precisava filmar, precisava tirar foto.
Ah, muito legal. A Camila fala também que ela... Ah, fibromialgia, que achei. Ela tinha fibromialgia. E ela melhorou muito. E ela fala que sente também o emagrecimento. Muito legal, muito legal. Tá comendo a bolacha de banana. Olha, gente, quantas receitas legais sem glúten a gente pode fazer, né? Olha só. Meu pão sem glúten hoje ficou maravilhoso. A gente Gente, chegou num ponto, né, Ju, que a gente hoje não tem mais limitação. Acho que a gente, graças a Deus, a gente estudou, a gente se dedicou, e hoje a gente consegue fazer tudo. Não tem mais aquela, isso aqui só tem com trigo. Não tem, acabou isso. Essa historinha morreu. sim. Olha, agora que a Clorofila Zen comenta que tem dificuldade de achar receitas veganas sem ovos. Então, olha só. As minhas receitas são 100% sem ovos e o Marcelo, a grande maioria, não é isso, Marcelo? Isso. A grande maioria. Eu sou de uma teoria, Ju, que a gente está meio que fora da curva, né? Porque Sim. a grande maioria, sem querer falar mal de ninguém, mas a grande maioria do material que você vê aí na internet é cheio de travinha, de segredinho, e a gente está numa linha que a gente passa o conhecimento. Então, se a pessoa quer fazer com açúcar, faz. Se quer fazer com adoçante, faz. Se quer fazer com ovos, faz. Se quer fazer vegano, faz. O importante é você entender. Quando você entende a gastronomia, fica muito mais fácil. Você não fica preso à receita, né? Então, eu sempre falo isso. Você tem que entender. Quando você entende, você faz do seu jeito. Exatamente. Isso é muito legal. Eu falo muito para os meus alunos. Não tem problema se você não sabe cozinhar. Você vai entrar no curso e ao longo do curso você vai entender como faz comida. Aí você vai fazer sozinha, você nem vai precisar mais de mim. É muito legal isso. Marcelo, agora me conta da sua filha. O que aconteceu? Como foi o processo da sua filha? Então, a história se perpetua, né? Eu sempre tive uma implicância com leite, porque eu não... A minha curva de aprendizado foi aprender primeiro o leite para depois aprender o glúten. Uhum. E eu sempre tive isso na cabeça, porque eu sempre gostei de queijo vegetal. Então eu sempre tive isso na cabeça. Por que tanta gente que gosta de queijo não experimenta queijo vegetal? E eu sempre usava... E aí eu sempre explicava todos os problemas da caseína, os problemas da lactose, o problema dos maus tratos, da exploração, da consciência ambiental, do aquecimento global, trazer todos os argumentos para a pessoa, pelo menos, experimentar o mundo de leites vegetais, laticínios vegetais. Só que aconteceu uma coisa engraçada, porque minha filha, eu digo que no primeiro ano de escola dela, que ela não foi para a creche, ela foi direto para a escola, eu devia pagar 50% da mensalidade, porque ela só ia 50% das aulas. Que ela ia uma semana, voltava melequenta. Voltava com o nariz correndo, tossindo. E aí ia, voltava. E voltava, e eu comecei a pegar birra com um pediatra dela. Eu falei, cara, não é possível isso. Porque o discurso do pediatra é: não existe imunidade baixa. Existe uma questão alérgica que a gente tem que investigar. Aí eu falei, então beleza. Mas se você não está dando a solução, eu vou no alergista. E a alergista fez um monte de testes na Luana e deu uma sensibilidade, já deu alterado. E aí foi mais a fundo e viu que era uma alergia, uma sensibilidade à caseína. Estava tocado, né? Não estava muito alterado. E ele falou assim para mim, eu lembro das palavras, ele falou assim, Marcelo, tirar o leite da vida dessa menina vai tornar sua vida um inferno. Porque no supermercado é tudo tem leite. Sim. E, por um lado, ele tem razão, mas eu sempre falo isso, né? Quando a gente fala com as pessoas que a gente ama, a gente vira um monstro, né? Eu falei, não, com a minha filha, não. E aí eu comecei a fazer uma revolução aqui na cozinha. E a Luana tomava vitamina de manhã com leite. Ela pedia sorvete, pedia... E aí aquilo eu fui mudando. Com uma semana não tinha mais leite. E aí, milagrosamente, as crises de meleca sumiram. Uau! E aí eu falei assim, Henrique, eu falei até o nome do pediatra aqui que não podia falar. Eu falei, cara, você estava errado. Porque assim, tinha que tirar sim. Porque ela mudou da água para o vinho.
ela passou de uma menina que vivia doente para uma criança normal, que pega virose, pega, mas é uma vez a cada 2 meses, e mesmo assim fica boa em 2, 3 dias. Então, assim, para mim ficou claro, e eu tenho bronquite, então eu já tinha tirado o leite da minha alimentação, né? Todo mundo que tem essas doenças crônicas, essas ites, tem que tirar os inflamatórios. Então eu já tinha pavor a leite já há muito tempo. Então eu já tinha tirado. E quando eu tirei da vida da Luana, mudou completamente. E hoje em dia a Luana consome coisas, leite vegetal e comida sem glúten. Ela adora que faça waffle de manhã, ou waffle, né? É para você corretar, é o waffle. E ela come um waffle, vamos falar no português aqui, não, do nosso jeito brasileiro. Ela come de manhã e ela não sabe que é com glúten, ou seja, porque ela não percebe. A gente chegou. E o waffle leva leite, leva trigo, a gente faz com leite vegetal e com um mix sem glúten, que eu já ensinei a fazer um monte de vezes. Então, misturou ali, tá pronto o waffle dela de cada dia. E qualquer um come, eu aposto com você, eu entrego na sua mão ou na mão de qualquer um que esteja acostumado a comer trigo, ou que esteja acostumado com trigo e leite, que não vai perceber diferença nenhuma. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Marcelo, assim, os 2 principais motivos que viraram a sua vida, né, te tornaram uma pessoa muito mais saudável, foi quando você descobriu que não comer trigo, que é o glúten, né, principal, tirava suas dores articulares, e o leite por conta da sua filha. Daí fez o combo completo para a família. Então, mas foi o que eu te falei. Eu acho que Deus é maravilhoso, porque os milagres continuam aparecendo. Eu tenho uma menina, a secretária que trabalha aqui em casa, ela vivia com uma sinusite crônica. E eu falava, Pri, você tem que ir no médico ver o que é isso. Pri, faz um teste, tira o leite, tira o glúten, vai tirando, porque o leite até que ela não era tanto, mas o glúten, ela todo dia chegava aqui em casa com um pãozinho da padaria. E ela falou, Marcelo, eu não posso viver sem pão. E eu comecei a fazer as coisas, eu sempre fazia as minhas receitas de noite, porque é a hora que eu posso gravar tranquilo. Eu comecei a fazer durante o dia. E oferecia para ela, experimenta, esse aqui é sem glúten mesmo, não sei o quê. E aí ela foi tirando, e a situação dela estava tão grave que ela estava perdendo a audição por causa de uma sinusite. Meu Deus! Reverteu esse quadro só com a alimentação. Então, às vezes, eu sempre falo que o nosso corpo é igual um carro, né? Que carro, aparece um problema no amortecedor. Aí você não resolve o amortecedor, começa a desgastar o pneu. Aí desgasta o pneu, ferra o alinhamento. Aí ferra o alinhamento, o freio vai para a cucuia. Então, o nosso corpo é igual. Se você vai ignorando aquela dor, aquele problema, aquilo vai piorar. Com certeza. Gente, olha, tem um monte de gente já pedindo as receitas do Marcelo. Pessoal, ó, quem é meu aluno do Método Consciente de Emagrecimento, tem aula bônus do Marcelo lá, hein? Então, vocês não percam. Quem já está no MCE12, quem entrou agora, vai lá nos bônus que tem aula do Marcelo ensinando a fazer receita sem glúten. Mas no perfil dele tem um montão também, né? Eu sempre amo no seu perfil, eu vejo que você entrega bastante receita. É só fuçar lá, não é? Tem bastante coisa lá. Eu estou sempre inventando um negócio diferente, eu coloco tudo que eu invento, eu coloco em algum lugar. Muito legal, gente. Então tem que stalkear o Marcelo inteiro, assim, pegar todas as receitas, aproveitar, porque é realmente incrível a gente poder levar uma vida sem glúten, né? Uma vida muito mais saudável. Marcelo, e quais foram as maiores diferenças, assim, que vocês sentiram quando tirou o leite e o glúten? Quais foram as diferenças, assim, rápidas? Você falou, nossa, era isso. Eu acho que a primeira... Tudo está conectado, né? E quando a gente desenvolve a consciência sobre o nosso organismo como um todo, a gente percebe que, às vezes, pequenas mudanças fazem uma diferença enorme. Então, primeira coisa, eu perdi muito peso. E aí eu perdi muito peso, eu parei de roncar, provavelmente estava tendo apneia. Então, eu comecei a dormir menos horas por dia, mas um sono de muito maior qualidade. Então, eu comecei a acordar. Eu sempre dormi muito cedo. Então, eu durmo cedo, acordo cedo e acordo
bem disposto, aquela acordar que dá vontade de você sair na rua para já. O mundo ainda não acordou e eu estou querendo sair já para fazer alguma coisa. Muito Então, legal. isso melhorou muito, melhorou a disposição. Aí quando você dorme mal, você acorda de mau humor, né? A gente acorda mal, aí quando você acorda mal, você não quer ir para academia. Com você não certeza. quer praticar esporte, você tá... Então, assim, só de eu perder peso, comecei a dormir melhor, tudo melhorou na minha vida. Então, melhorou absurdamente. Eu vivia com bombinha de asma, porque eu tinha bronquite, então eu Uau, vivia tinha com bombinha asma de asma. ainda. Não tenho mais, nunca mais tive. Questão de até sinusite, coisas que hoje em dia estão... eu tô com uma enxaqueca, que todo dia eu tomo uma Neosaldina. Eu era desse. E falava, não, eu tenho que ir no oftalmologista, eu tenho que fazer um exame de vista, porque eu tô com muita enxaqueca. Era alimentação. Então foi só mudar a alimentação que as dores sumiram. Eu tinha um armário no meu quarto de remédio, um armário mesmo, de remédio. Hoje ele está lá com roupa. Ô Marcelo, você sabe que eu gosto muito de dizer isso, que é um hábito. No Brasil, não sei em todos os lugares do mundo, mas no Brasil é um hábito muito comum. A gente tem uma farmacinha, chamam de farmacinha, né? Uma caixinha com vários remédios. E eu sempre digo que não é normal, gente. É normal a gente ser saudável. É normal a gente não precisar de farmacinha, né? A gente ter uma alimentação, ter um estilo de vida que corrobora para essa vida saudável. É muito legal isso que você traz, porque mudou a alimentação, mudou o sono. Mudou o sono, parou de roncar. Gente, quem não ronca vai dormir melhor ainda. Daí, não dormiu mal, não roncou, levanta com energia, tem força para ir para academia, tem força também para fazer um café da manhã saudável. Não vai sair tomar na padaria, porque você está se sentindo tão bem que você fala, poxa, eu tenho força para fazer umas coisas aqui, né? Não vou comer qualquer coisa em qualquer lugar. E aí é uma cadeia de coisas boas, né? É muito lindo de ver essas transformações. Eu gosto muito de um raciocínio. Eu voltei há pouco tempo de Portugal. Foi a primeira vez que eu fui a Portugal. E em Portugal eu quase não via farmácia. E aí eu moro num lugar, no Rio, que eu acho que o mais tem de comércio é farmácia. E eu acho que a gente, às vezes, tem que se questionar nisso, né? Porque a indústria alimentícia não está de bobeira. A indústria farmacêutica não está de bobeira. Exato. Ninguém está no jogo para perder. Uhum. Então, será que essas outras sociedades que já estão mais habituadas com a alimentação saudável já se deram conta? Porque lá em Lisboa eu não via farmácia. Eu andava o dia inteiro e eu via uma farmácia no meu caminho, andando 7 quilômetros por dia. Então, assim, aqui eu ando meio metro, tem 7 farmácias aqui em volta da minha casa. Exato. E por que tem tanta farmácia assim? Por que tem tanta gente doente? A gente tem que se questionar isso. Dor não é normal. Sentir dor. Hoje eu tenho isso. E isso mudou muito na minha vida, na minha cabeça, né? Eu não mais ignoro a dor de jeito nenhum. Você está sentindo alguma coisa, tem alguma coisa errada. Tem que ver o que você está fazendo. Tem que analisar o que você está comendo, como você está. Porque hoje em dia, a gente, com tanta informação que a gente tem, hoje em dia, o fato é, ninguém relaciona a bronquite, a rinite, a sinusite ao intestino. Exato. E a gente sabe que toda essa desgraça começa na alimentação. É justamente lá no intestino que começa a vaca ir para o brejo. Exatamente, exatamente. E é muito interessante nessa coisa da farmácia, porque eu vejo que o normal que foi criado, o normal que eu considero anormal, ele é assim, eu sinto dor, o que eu tenho que procurar? Um remédio. E, na verdade, a dor é um aviso de que a gente precisa de uma mudança, né? De uma mudança no nosso estilo de vida. Então, toda dor deveria trazer para... O que eu tenho que fazer agora, né? Qual é a mudança que esse meu corpo está pedindo, que ele está reclamando? É um cutucão assim, né? Vamos fazer alguma mudança aí? E daí a gente recorre para o remédio e cai nessa grande armadilha, né? Da indústria farmacêutica com a indústria alimentícia, uma sustentando a outra.
E a gente, como num jogo de xadrez, o peãozinho que vai na frente sendo movido, né? Para morrer primeiro, né? Para cair primeiro no jogo. Então é bem complicado isso. A gente precisa, né, acordar um pouquinho para essa realidade e sair dessa trama, deixar de ser a pecinha de manipulação. E aí no Brasil, você olha, né, Marcelo? Você vai no supermercado e você procura, tudo tem glúten e tudo tem leite. Tudo, 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 né? Se não tem leite, é como o Marcelo falou, tem a manteiga. Então, vai lá, tudo tem manteiga. Então, não vai ter o leite propriamente dito, mas tem. Ou tem lá um queijo no meio, enfim. É muito difícil da gente escapar. Só que tem um caminho, né? Tem um outro caminho que dá para você percorrer e que eu acho que, por exemplo, para a gente, né? Eu moro em São Paulo, o Marcelo mora no Rio, acho que já é um pouco mais fácil, porque tem as opções. Hoje a gente tem aulas de mercado sem glúten, tem restaurantes, muito mais restaurantes veganos que acabam atendendo, né, esse público que não pode com o leite ou que não quer mais o leite. Então, tá acontecendo da gente ter mais saída. O Amarelo, ele comenta aqui que, olha que legal isso, gente, eu tinha indicação de cirurgia no seio da face, por causa de uma obstrução em virtude de sinusite. Olha só, tanta sinusite que obstruiu os canaizinhos aqui dos seios da face. Parei de tomar leite há 11 anos e estou curada. Amarelo, amarelo é ela, amarelo confete. Então, gente, olha que legal, né? Era cirurgia, tirou o leite, isso aconteceu com meu marido também. Ele tinha problema de garganta, aí tirou leite, glúten, incluiu o suco vivo na vida, ele cancelou a cirurgia. A gente já estava fazendo os exames para fazer a cirurgia. Então, você não precisa tanto de remédio, a gente precisa mesmo de uma vida mais saudável, né? Então, gente, é bem legal. Aqui na minha casa, todo mundo com rinite, sinusite, várias ites. Que legal, você tá na live certa, então, abrindo aí um novo caminho na mente, né? Para que, deixa eu ver aqui. Ah, ela fala que também é vegana, muito legal. Fez um curso do Marcelo, maravilhoso. Eu acho, Ju, que é importante a gente fazer um raciocínio assim. A dor é um mecanismo de sobrevivência, né? A Exato. dor é o seu corpo berrando para você, me tira daqui. Quer um exemplo claro disso? É uma queimadura. Você já imaginou, se você não sentisse dor, o que ia acontecer numa queimadura? Você ia morrer. Você poderia morrer com uma queimadura se você não sentisse dor. Então, a dor é o teu organismo te dando um alerta vermelho. Tem algo muito errado que está te colocando em risco e você tem que resolver isso. Então, a gente não pode fazer vista grossa para dor ou tomar um remedinho toda semana e achar que está bem, que aí vai dar problema no freio, no amortecedor. Exatamente. Exatamente. Dando uma olhadinha aqui. Dando só uma olhadinha aqui nas perguntas. E uma coisa importante, pessoal, assim, a gente tem que entender. Ô Ju, eu vou falar aqui, se eu falar besteira, você que estudou isso, você, não importa, tem dó e sem piedade. Mas, pessoal, a gente tem que entender que o que está acontecendo hoje que não acontecia antes, né? O trigo que a gente tem hoje não é o trigo de antigamente, não é o trigo lá da Bíblia de Jesus Cristo. Porque muita gente fala isso, Marcelo, mas o trigo é o mesmo trigo. Minha mãe, olha quantas coisas escutando, minha mãe bebeu leite a vida toda. Eu vou tirar o leite da minha mãe e o cálcio, cara. O leite é uma das piores fontes de cálcio que a gente tem. E o que a gente tem que entender é que o glúten que a gente tem hoje, que não é, o glúten foi modificado há 30 anos atrás, então não é uma coisa que está há muito tempo, é agora que a bomba está estourando. Então, esse glúten que foi modificado na década de 70, agora que ele está mostrando o que está acontecendo, porque isso é uma bomba relógio, é algo que vai acumulando ao longo da vida, e tem gente que passa a vida toda sem perceber e vai adoecendo, e de repente morre e nem percebeu o que aconteceu. Então, o que a gente tem que entender é que tanto o glúten, que é uma proteína, quanto a caseína, no caso do leite, o nosso corpo quebra proteína em aminoácido. E a gente tem receptores no intestino para captar 1, 2 ou 3 aminoácidos. Só para você ter ideia,
O glúten é uma proteína de 277 aminoácidos. O teu corpo consome 3, está preparado para pegar 3, e o glúten chega tão forte. Por que ele chega forte? Porque a panificação exigiu que o glúten ficasse forte, que é onde se faz os pães mais macios. O pão francês só tem aquele miolinho que parece um algodão, porque o glúten está extremamente forte. Então, isso chega no intestino, cola nas células do nosso intestino, e as células inflamam, ficam totalmente detonadas e começam a passar um monte de coisa para a corrente sanguínea. Teu sistema imunológico, ó, entrou coisa que não deveria. O que faz? Começa a... E aí todo mundo sabe isso, né? Quando você tem um sistema imunológico que está doido, o que acontece? Duas coisas acontecem. Primeiro, teu sistema imunológico começa a atacar, até por similaridade, coisas que não deveria. Ataca células boas e aí vem as doenças autoimunes. Todo mundo sabe, né? Quando você tem o teu organismo te atacando, é doença autoimune. A segunda coisa que acontece é que o teu sistema imunológico está menos preparado para os vírus, por exemplo, porque ele está se virando para responder a inflamações que você está botando pela boca. E ele está tendo que se virar lá para resolver. E aí acontece aquelas coisas. Ah, tá com virose toda hora fica doente, toda hora tá com o nariz escorrendo, toda hora tá com it, bronquite, rinite, faringite. É isso. É a gente que está botando isso pela boca. É muito interessante isso, né? Porque a gente realmente não foi ensinado em nenhum momento, porque isso de aprender na escola, né, Marcelo? A importância do intestino, né? Porque quando o intestino inflama, primeiro, ele não absorve. Então, você não tem nutriente. Se você não tem nutriente, o seu corpo vai ficar o quê? Enfraquecido. É como se a gente comesse e o corpo continuasse com fome. Aí engorda, porque daí a gente come mais, a gente não absorve. Tem toda essa questão, né, que o Marcelo estava falando, de passar a toxina para o sangue. Aí, do sangue, vai inflamar o corpo inteiro. Do intestino, aquela inflamação vai para o seu corpo inteiro, inclusive para o cérebro, né? Por isso que a gente tem tantas doenças hoje, Alzheimer, Parkinson, que estão crescendo, crescendo, crescendo. É incrível, né, Marcelo? O Alzheimer era uma coisa que não via. Hoje, todo mundo, meu pai, meu avô, meu tio, o Alzheimer, ele pegou geral e está muito ligado ao glúten. Então, é pensar também, né, a qualidade de vida que a gente quer ter lá, quando a gente estiver mais velhinho, isso é tão importante. A Tera comenta que nós dois fomos muito importantes na vida dela. Que bom, Tera. Muito bom ouvir isso. E aqui mais um comentário, né? Que vai aí incrementando e acrescentando nessa nossa defesa anti-leite e glúten, é da C. Oliver. Ela fala que ela é intolerante a glúten e lactose, que ela tinha rinite e lutou muito com isso. Aí, quando parou com o leite com o glúten, os sintomas desapareceram e que nem gripe mais ela pega. Não sente dor no corpo mais, não tem dor de cabeça e isso já faz, acho que faltou completar, deve fazer algum tempo ali, mas não deu para completar. Mas, gente, é muito legal, sabe? Eu falo hoje, como tem muito médico e nutricionista ainda que defendem o uso do leite e do glúten, então, qual que é a dica que eu sempre dou? Tenta, né? Tenta. Faz um pouco, fica 15 dias sem. Aí você ficou lá 15 dias sem, você fala, agora eu vou comer. Aí você faz um dia normal, do jeito que era antes. Vai na padaria, compra seu pãozinho, almoça, janta aquela pizza, põe mussarela mesmo, toma um Nescau à tarde. E aí você observa como que você se sente. Essa é a grande resposta. Porque contra fatos não tem argumentos. Quando você sente no seu corpo que é viver sem leite, sem glúten, e daí você coloca novamente esses alimentos, o seu corpo te avisa na hora. É um teste que a gente pode fazer se a gente tem dúvida, né? Poxa, mas o meu médico falou que tirar glúten é para celíaco. Não é para mim, que eu não sou celíaca. E aí, o que eu faço? Testa, né? Testar é um caminho bem, bem, bem legal. Que foi o que aconteceu com você, né, Marcelo? Você tirou por conta de uma outra pessoa e viu quanto que isso era legal na sua própria vida. Que história linda, né? Como que tudo é encaixado para que a gente consiga chegar onde a gente precisa chegar. Eu acho tão bonito isso.
Eu acho, Ju, tem duas coisas aí que eu acho que são legais, né? Primeiro, esse desafio que você fez, eu faço isso o tempo todo. Porque a pessoa que fala para mim, eu como pão a vida toda e não me sinto mal, eu sempre faço esse desafio. Eu falo assim, eu te desafio a ficar 2 semanas sem e me falar se estava tudo bem. E eu vou falar para você, quem me conhece sabe que eu não minto. Uma das principais coisas que eu abomino no mundo é mentira. Nunca, ninguém passou pelo teste sem falar que notou alguma diferença. Nunca. Zero. É muito legal. Se você tem essa dúvida, faça o teste. Você não tem nada a perder. Você só tem... Você pode ser a pessoa que vai mandar a mensagem daqui a 15 dias falando assim, Marcelo, fiz o teste, não notei nada, continuo. Pode ser que você seja essa primeira pessoa. E sobre os médicos, outro dia, teve uma médica que virou para mim e falou assim, Marcelo, eu não tiro o glúten e eu não tiro o trigo, não tiro o leite. Por quê? Porque eu trato famílias em situação de exposição que estão passando fome. Então, elas recebem doação e na doação tem trigo, então eu mando comer. Então, a gente precisa entender também qual é a realidade de cada um. Tem uma realidade de quem não tem escolha. Sim. E aí, agora tem a sua realidade que você vai num rodízio de pizza e você já entra lá com peso na consciência. Por quê? Por que você faz isso? Sim. Exatamente. Marcelo, tem uma pergunta muito legal aqui para você. Ó. Se for fermentação natural, o glúten ainda faz mal? Você sabe que isso é uma mentira. Eu contei essa mentira e eu não sabia. Quando eu comecei a estudar fermentação natural, eu falava, olha, a fermentação natural, inclusive outro dia teve uma menina que postou um canal que eu sigo, que eu gosto deles, são 2 pessoas, que eles postaram os benefícios da fermentação natural. E eles falaram assim, a fermentação natural reduz o glúten. Eu falei, olha, você me desculpa, eu já falei isso. Há muito tempo atrás eu falei isso, e isso é errado. A fermentação natural, ela é excelente para o seu organismo, mas ela não reduz o glúten. Sim. Porque o glúten é uma proteína. E a levedura que atua no glúten, que atua no trigo, ela não se alimenta, ela não encosta no glúten. Ela come amido, ela come carboidrato. Então, a levedura do pão, da fermentação natural, ela beneficia o carboidrato. Você acaba tendo um carboidrato com um índice glicêmico ligeiramente menor e você tem os benefícios da fermentação natural. Mas o glúten está aqui, o fermentação natural está aqui. Eles não se misturam. Então, o glúten continua sendo glúten. Então, você quer ter benefícios da fermentação natural? Associe a outras coisas. Aos laticínios vegetais, ao leite vegetal, ao pão sem glúten. Faça a fermentação natural em outras coisas, mas não no trigo. Muito legal. Marcelo, e se a pessoa... Existe alguma forma da gente fazer fermentação natural sem o trigo? Sim. A gente tem fermentação natural. O vinho é uma fermentação natural. Toda a cadeia de carbono, né? Eu sou formado em química. Então, toda a cadeia de carbono, todo orgânico, né? Não orgânico no sentido que a gente tem de alimento, né? Mas todo... Você tem, na química, assim, orgânico e inorgânico. Tudo que é orgânico, ele é passível de fermentação. O segredo é, eu faço isso de uma forma controlada. Então, eu tenho, por exemplo, o tofu. Tofu é uma fermentação natural. Então, você pode fermentar naturalmente uma gama gigante, tudo. Aí você fala assim, Marcelo, eu fiz um feijão na minha casa e o feijão ficou fora da geladeira. O que aconteceu com o feijão? Fermentou. E é uma fermentação natural. Só que nesse caso ele está tendendo a ficar ruim. Por quê? Porque é uma fermentação que você não consegue controlar. Mas é uma fermentação. O que está acontecendo ali é uma fermentação natural. Não foi nenhum agente que foi introduzido ali para fermentar. Está na natureza. Então, o pulo do gato é você usar a fermentação natural a seu favor. Porque ela, sim,
é super benéfica, mas ela não se limita nem sequer ao pão. Ela está em tudo. Porque aí a gente entra nos queijos também, né? Os queijos de... Ontem eu fui na Natural Tech e tava lá. Parece leite, mas é mato. Eu adorei nos queijos veganos. Porque é das castanhas fermentadas, né? Ali eles fermentam as castanhas para fazer o queijo. E, gente, quem não provou um bom queijo vegano, não adianta comprar... Vou falar até marca para vocês não comprarem. Não adianta comprar a mussarela da Superbom que tem no mercado, que é horrível aquilo. Aí você fica com um parâmetro de queijo vegano muito ruim. Mas uma queijaria bacana, né? Boa, do Rio de Janeiro, vocês têm queijarias boas de queijos veganos. É um sucesso, é um sucesso. Ontem eu comi brie, eu comi camembert, eu comi queijo de bola, eu comi requeijão, eu comi tudo, sem nada de leite. Tem até no meu stories, depois vocês vejam lá que eu fiz um videozinho dos queijos, a coisa mais linda. E a gente pode ser feliz, né? Sem esse leite aí, que o leite inflama o intestino pra caramba também. Estamos falando bastante do glúten, né? Mas o leite tem uma questão muito forte de inflamação do intestino, problema de pele, acne, alergia, essas coceiras, seborreia, aquela cabeça que nunca para de descascar. Tudo isso está ligado com o leite, né? As rinites, sinusites, todas as ites. E aí fica sofrendo por não conhecer um caminho, né? Marcelo, e esse caminho, essa transição, quais foram aí os desafios? Como que você conseguiu contornar, assim, encontrar caminhos para ter comidas gostosas, ser feliz, sem esses alimentos que estão por toda parte? Ju, eu te confesso que isso foi uma coisa que eu acho que aconteceu. Porque eu sempre falo que minha vida tem um monte de coisas misturadas, acho que na vida de todo mundo, né? Quando não tem aquela história, aquela teoria que diz que quando o avião cai não é uma causa. Eu acho que na minha vida foram várias causas. Eu acho meu pai é engenheiro químico e ele trabalhou a vida toda no ramo alimentício. Então eu tive contato com a estrutura dos alimentos muito cedo. Eu acabei fazendo engenharia química também. Minha mãe é professora. Então, acho que isso veio um pouquinho da veia da didática para mim. Eu sempre adorei gastronomia. Então, para mim, entender as coisas, entender a estrutura dos alimentos, eu acho que foi um facilitador muito grande. Porque hoje, há muito tempo atrás, eu já olhava, eu te falei, eu comecei primeiro com leite, depois com glúten. Eu olhava para o leite e eu entendo a composição do leite animal, eu entendo a composição do leite vegetal. E eu falava, por que eu vou... Isso, eu nem tinha a consciência que eu tenho hoje das doenças que estavam. Eu só olhava para um e para o outro e falava, por que esse e não esse? E assim, no leite não tem sofrimento. Porque leite é leite. Então, se eu vou tirar um leite que tem o leite de vaca, que tem um monte de substâncias que foram feitas por bezerro e não para a gente nem sequer... Nosso organismo nem sequer consegue processar, porque ele nem multiplica aquilo. E aí eu tenho um leite vegetal que foi feito para mim, que está na minha natureza consumir. E para a gastronomia, não tem nada que o leite de vaca entregue, porque quem está usando o leite na gastronomia está buscando o quê? Gordura. Então eu tenho essa gordura na avelã, eu tenho essa gordura na amêndoa, eu tenho no amendoim, eu tenho na castanha, eu tenho no coco. Então, por que eu vou usar o da vaca? Se o da vaca vem com um monte de outras coisas, com hormônio, com um monte de outras coisas que não fazem sentido para mim. Então, assim, na minha cabeça, sempre teve muito claro o benefício, a dádiva, tirar a dúvida, né? Pô, será que realmente é melhor? E eu comecei a testar. Sabe aquele teste que você faz assim, um dia eu vou comer... Eu sempre comi arroz com feijão. Aí um dia eu vou comer arroz orgânico. Um dia eu vou comer arroz integral. Então, você não testa. Eu comecei a testar as coisas todas. E eu acho que o que facilitou para mim foi que eu comecei a gostar. Para mim, tirar o leite, eu só tinha um problema, que era o queijo. Quando eu descobri os queijos vegetais, foi uma redenção. Que eu falei, caramba, tem um queijo que eu consigo fazer na cozinha, na minha casa, que fica incrível, que hoje a gente tem acesso à levedura nutricional. Qualquer um consegue
um potinho de castanha consegue fazer queijo em casa. Sim. E aí fica muito mais barato, muito mais gostoso, muito mais fresco. E aí você para de sentir falta das coisas. Exatamente. Eu acho que quando a pessoa entra numa questão de reeducação alimentar, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é: eu vou perder alguma coisa, eu vou abrir mão de alguma coisa. E eu não vejo dessa forma, eu nunca vi dessa forma. Eu sempre vi como eu tenho mais opções. E aí você vai decidir, você gosta mais do arroz ou do feijão. É uma escolha, são escolhas. Então, não são perdas, eu não tenho que um em detrimento ao outro. É você ter consciência e entender que eles têm a mesma função na gastronomia. Aí é só você ajustar as suas receitinhas e ser feliz. Muito legal essa sua fala. O repertório, na verdade, ele aumenta, ele não reduz, né? É incrível. Eu penso assim em relação ao leite. O que eu comia mesmo era mussarela, requeijão e o leite em si. Eu gostava do leite mesmo, né? De tomar. E, de repente, por exemplo, o leite era um leite. Hoje eu tomo leite de girassol, leite de amêndoas, leite de alpiste, leite de coco verde, leite de coco seco, que eu amo. Então, quer dizer, de um leite, hoje eu tomo 5. Tem outros, né? Os de castanha de caju e do Pará, eu não tomo muito, porque eu não sou muito a favor deles, porque eles são mais alergênicos. Mas esses 5, eu tenho todo dia em casa. Então, assim, não é um caminho de redução, é um caminho que amplia, né? O horizonte da gente, assim, nas opções e tudo mais. É super importante isso que você falou. É apenas de conhecer, de ir conhecer, saber como que é. Você sabe que no meu caso, Marcelo, foi muito diferente do seu nesse ponto, né? Eu também fiz a minha transição por conta de doença autoimune, precisei buscar uma saída, eu estava no fundo do poço, assim, muita dor, eu não tinha mais qualidade de vida, né? Mas eu nunca tinha pisado na cozinha, não sabia nada. Eu sempre comprei comida na rua. E aí eu me vi com um curso, olhei um curso de receitas, né, saudáveis e tal, da alimentação viva, que eu ensino hoje. Eu falei, gente, eu não sei por onde começar. Eu comprei um curso que tinha lista de feira, porque eu não sabia nem o que comprar na feira. Eu não sabia ir. Eu olhava para o negócio, meu Deus, o que eu vou comprar nesse lugar? Eu não sei fazer. E aí foi muito incrível, porque assim, em coisa de 3 meses, fazendo as receitas do curso, e daí eu já comecei a entender como que o negócio funcionava, eu fiquei tão apaixonada pela mudança que aquilo fez em mim, não era nem tanto pelo sabor da comida, que eu gostava. Se eu não gostasse, eu não teria conseguido. Eu gostava. Mas, assim, a sensação era tão boa. Tão boa. Gente, em 6 meses eu emagreci 20 quilos. Eu fiquei com o peso que eu sonhei a vida inteira, né? E parei de tomar aquelas caixas e caixas e caixas de remédio. Com 6 meses, eu já falei, eu quero ensinar as pessoas a fazer comida. Minha família dava risada, porque falava assim, criatura, volta para a terra, porque você não sabe cozinhar nem para você, você quer ensinar os outros, né? E eu falei, não, eu não só quero comer, eu vou. E fui fazer curso de chefe, fui fazer um monte de coisa. E assim, em coisa de mais 6 meses, eu estava dando aula de culinária. E aprendi tantas coisas incríveis. É uma coisa muito do querer, do sentir aquilo na gente e desejar aquilo para o outro. Eu vejo muito isso em você também, né? Que você deseja todos esses benefícios que essa alimentação trouxe para você, a gente poder mesmo levar para as outras pessoas, viver no outro essa transformação tão bonita, que é comer saudável, ser saudável, ter energia. É muito bom. E além disso, né, Ju, eu acho assim, a gente acompanha isso e a cada ano a gente vê a expectativa de vida nas sociedades mais desenvolvidas aumentando. Uhum. E eu sempre falo isso, né? A gente vai envelhecer, a gente vai viver mais, mas como a gente quer chegar lá? Porque a Luana é filha única. E eu sempre falei isso, eu quero ter 2. Eu não quero ter um filho. Deus botou um, mas eu queria ter 2. Porque eu falava assim, cara, eu não quero envelhecer e ser um fardo para minha filha. Só que eu entendi que não ser um fardo para ela é responsabilidade minha e não de um eventual irmãozinho. Sou eu que tenho que aprender a envelhecer da maneira correta para que ela não tenha que cuidar de mim depois. Exatamente. E isso é possível, né? Quando a gente cuida da gente todos os dias. Um dia sim, no outro também. É isso aí.
E quando a gente põe amor no meio dessa forma, né? A gente gosta de cozinhar, a gente tem conhecimento, a gente mete o amor, o mundo explode, não tem pra ninguém. Com certeza. Gente, já está dando aqui o nosso horário, então eu quero convidar quem ainda não segue o Marcelo, chefe.marcelo Horta com H, sigam. O Instagram dele é incrível, traz um monte de informação importante, receita, sigam que vocês vão adorar. Ele sempre faz live, como eu, tá sempre fazendo live com informações super importantes que transformam mesmo a vida da gente. Então sigam. E vou dar agora a notícia que eu prometi lá no começo da live, que tinha um presente para vocês. Eu tô curioso aqui também. Essa live aqui eu fiquei tenso no começo. Eu falei assim, eu vou me segurar até o final para saber. Mas aguentei. Vou contar o presente que eu tenho para vocês. Hoje, exatamente hoje, nós abrimos, eu e minha equipe aqui, o link de inscrição para a minha semana de aulas gratuitas sobre alimentação saudável. A minha alimentação é um pouquinho diferente do Marcelo, porque é mais a comida mesmo, né? Então, é o almoço, jantar, não está focado aí na panificação. Mas tudo 100% sem glúten, vegano, sem açúcar e sem leite. Então, e gostoso, gente, que é a melhor parte, né? Não pode ser ruim o negócio. E isso é possível. E nessas aulas gratuitas, a gente faz uma semana de aulas e no final a gente abre para quem quiser entrar no curso. E eu sei que você já participou de muita semana gratuita que ficaram te enrolando e no final você ficou pé da vida que você gastou seu tempo e não aprendeu nada. Na minha semana gratuita não é assim, porque isso daqui é missão. Isso daqui não é enrolação. Eu quero que você mude. Como nessa live, a gente está falando como que a gente fez. A gente vai lá no nosso feed, a gente põe receitas de verdade, com como que você vai fazer a coisa acontecer. Nesse projeto A Virada, que vai dar uma virada na sua vida, eu vou entregar receitas, a gente entrega, faço aula de demonstração, entrego a receita para você por escrito, tá? Não é enrolação e vou te dar todo o caminho de como se transformar, tirar o glúten e o açúcar da sua vida, mostrar como que eles agem no seu organismo, o que acontece com o seu intestino. E é legal que lá a gente consegue trabalhar com PowerPoint, com outras coisas. Então dá para mostrar a imagem, fica mais fácil de você entender. Gente, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Aqui na live tem a Lelê. A Lelê ela acabou de se tornar minha aluna, mas ela me acompanha há algum tempo. Lelê, se você estiver aí ainda, que você fez alguns comentários aqui, não sei se você está ainda, mas se tiver, dá um oi. A Lelê, só de acompanhar o meu conteúdo, emagreceu 20 quilos. Sem fazer o meu curso. Agora ela está no curso. Porque ela falou, não, esse negócio é para mim, eu preciso fazer. Ela emagreceu 20 quilos, ela deixou um monte de... Ah lá, tá aí ela, ó, Lelê Gaviegas. Ela agora, enfim, é minha aluna. Eu falei para ela, eu tô esperando essa mulher faz tanto tempo e agora ela veio. Mas já chegou 20 quilos mais magra só de participar desses projetos gratuitos. Então, clica lá no link da minha bio. Tem minha fotinho, embaixo tem um linkzinho. É só clicar, você vai deixar ali o seu contato e a gente vai enviando para você os convites, as datas e o material. Quando tiverem as aulas, a gente manda resumo da aula por escrito, as receitas por escrito. Você recebe um material lindo, extremamente transformador. Então, faça como a Lelê, essa linda que acompanhou tudo isso, foi acompanhando os lançamentos, os conteúdos e teve aí um monte de benefício. E depois, se no final você sentir que é seu momento de vir para o curso, melhor ainda. Mas só ali de estar com a gente já vai ser muito importante para mim, porque eu amo transformar vidas. Eu vivo hoje em função de transformar a alimentação de pessoas em uma alimentação mais saudável, mais leve, que dê mais energia. Para 9 horas da noite você tá assim, igual eu e o Marcelo aqui, ó, trabalhando feliz, porque a gente está cheio de energia, né? Por uma vida sem glúten, sem leite. O Marcelo, que bom, tá aí no caminho do sem açúcar também, né? É açúcar. Ai, muito legal. Aqui, a Denise, querida, também é minha aluna, ó, sou aluna da Ju. Estou muito bem com 10
quilos a menos. Parabéns, Dê. A Dê acabou de finalizar o curso e a Lelê está entrando agora, tá? Mas a gente tem a próxima turma em julho. Mas antes vai ter todo esse projeto gratuito, que é o presentão que eu tenho para vocês nessa noite. Vai lá no link e participa, porque vale super a pena. Marcelo, Vou entrar, deixa eu hein, então para o pessoal, para a gente encerrar. Vou entrar terminando aqui no link, na nossa live aqui, eu já vou clicar no link lá e vou me inscrever também. Eu quero muito, muito participar. Bora, quero você comigo, depois você faz as receitas, me conta se você gostou. Eu sou suspeito para falar, porque eu conheço a aula da Ju por dentro, porque ela me deu uma aula. E é aulão, não é? Aulão em letra maiúscula e com A-O-T-I-O no final. Aulão. Gratidão, querido. Olha, gratidão mesmo por compartilhar a sua história. Eu acho que a vida, a realidade, sabe? A verdade é o que transforma mesmo, sabe? A gente ouvir que é possível, que aconteceu na vida de alguém, que não é um livro, um mito, uma pesquisa científica, que é a realidade. Então, quando você traz a sua história, a história da sua filha, você traz aqui, né, a sua vida, a sua família, para que a gente possa se inspirar em vocês, é uma grande alegria. É um presentão também dessa noite. Tiveram 2 presentes, né? Você compartilhando tudo isso de uma maneira tão bela, tão espontânea. E o meu presente, que vão ser as aulas gratuitas. Querido, muito grata. Eu que agradeço. A gente se vê. Pessoal, não esquece de clicar lá no link da bio, se inscrever e beijo no coração. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ju. Boa noite, galera.